Olá, tudo bem? Se você quer turbinar seu aprendizado, ter foco no conteúdo e melhorar sua preparação para o Enem, você está no lugar certo. Começa agora o Circuito Enem. Seja bem-vindo ao Circuito Enem. E antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero agradecer a Uninasal, parceira da gente nesse projeto desde o ano passado, produzindo esse conteúdo maravilhoso especialmente para você. E todo esse conteúdo estará disponível no site circuitoenem.com.br e você já pode acessar, o QR Code já está na tela. A aula de hoje, minha gente, é redação com a professora Luzana Pedreira. Seja bem-vinda. Obrigada, Léo. Tudo bem, né? Tudo jóia. Vamos lá. Redação, professora, é a grande vilã do Enem ou não é? Léo, se há uma preparação adequada, ela deixa de ser a vilã. É considerada a grande vilã. Mas nós podemos nos preparar para que a vilã passe a mocinha. E redigir é uma prerrogativa aí essencial para todas as carreiras, né? Para todos os cursos. Sim, sim. Nós vamos redigindo a vida inteira, o tempo inteiro. Aliás, nós temos de pensar que a língua portuguesa vai nos dar esse privilégio, não é isso? De nós podermos acessar qualquer aspecto, qualquer profissão. Você vai precisar da sua língua. Seja ela escrita, seja ela falada, não importa. A redação ela vai concretizar esse escrever bem, esse escrever melhor. E aí o Enem tem uma estrutura de redação que facilita essa abordagem. Para a galera que vai fazer o Enem desse ano, qual uma dica assim que é essencial para se fazer uma redação de sucesso? Conhecimento do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Em redação a gente chama de repertório. Então o mais importante é tenha repertório. Aproveite ainda, dá tempo de você se inteirar do que está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil inteiro, nos aspectos sociais, políticos, culturais deste país e do mundo, tá? Há outro detalhe, as suas matérias de humanas vão ajudar bastante também na construção da redação. A filosofia, a sociologia, a geografia, a história vão ajudando a construção da nossa redação. Então vamos lá, começar para valer agora a aula de redação com a professora Luzana Pedreira. Fique à vontade. Vamos lá, Léo, vamos lá. Então, o que a gente tem para a nossa redação? O que a gente pode pensar nessa redação? Uma prova de redação, ela tem um tema, não é isso? Este tema vem com textos motivadores e depois desses textos motivadores há uma frase que é o que a gente realmente chama de tema. Quando a mídia publica, ela publica o tema, mas ela não publica os textos motivadores. Eu preciso ler esses textos, professora? Claro que precisa ler, mas não pode copiar. Tá? Então, primeiro detalhe é, leia o tema, porque é o que mais encanta, aquele que vem em negrito. Depois de você ler o tema, leia os textos motivadores. Não copie. O que vai acontecer? Este tema ele vai gerar uma tese, que é a sua tese, que deverá se apresentar de cara na introdução. Nossa redação tem 30 linhas, não é isso? Essas 30 linhas são divididas em quantos parágrafos, professora? Preferencialmente em 4. Introdução, em que eu monto a minha tese, armo os meus argumentos, então a tese, a frase que você traz daquele tema, a sua abordagem do tema, ela deve gerar, teoricamente, 2 argumentos. Por que 2? Porque você vai gerar 2 desenvolvimentos, o D1 e o D2. Então, como você vai gerar 2 desenvolvimentos, o ideal são 2 argumentos. Se você botar um terceiro, você vai precisar de um terceiro parágrafo. E vamos lá, nós só temos 30 linhas, então você não tem espaço para um terceiro parágrafo, tá? Depois vem lá, os argumentos são apresentados na introdução, desenvolvo na ordem que você citou na introdução. Então você falou que temos problemas sociais, citou 2 problemas sociais graves do Brasil. Então você vai D1, problema 1, D2, problema 2. Fecha o seu texto. O Enem exige que nós façamos uma proposta de intervenção, que é a sua conclusão. Então, não é uma conclusão qualquer, tá? Não é uma conclusão qualquer. É uma conclusão que vem com aspectos obrigatórios, que são chamados de proposta de intervenção, que é ela que está aqui. Então, pense, li o tema, escolhi as palavras fundamentais do tema, que a gente chama de elementos temáticos. Use estas palavras na introdução, sem copiar o tema, tá? Aí, monte a sua tese.
gere os 2 argumentos, desenvolva na ordem que citou, feche com a proposta de intervenção. Tá claro? Mas esta redação, ela tem, olha, 5 competências. Redação de Enem, ó, pense sempre a sua mão, 5, porque são 5 competências para serem analisadas e cada competência é dividida em 5 níveis de nota. Então, a gente vai ter que pensar o seguinte, cada competência discute um aspecto da língua. Tá? E como cada competência discute um aspecto da língua, eles dividem em níveis. Então, você vai ter nível de nota e cada nível vale 200 pontos, porque a gente vai ter que fechar o desejado 1000, não é assim? Eu quero 1000, me contento com 960, mas eu quero 1000. Tá? Então, a gente vai ter que buscar isso aí, níveis 1, 2, 3, 4 e 5 de cada competência. Mas o que são essas competências, afinal de contas? Como é que esse Enem pensa a minha redação para corrigir e para que eu faça uma boa nota? A primeira das competências é o domínio da língua portuguesa, é base. Você precisa dominar a língua. Sem o domínio dela, não há construção de nada na língua escrita. Na língua oral, a gente pode falar de coloquialismo, não é isso? Mas na língua escrita, eu tenho de ser formal. Então, o que ele diz? Domínio da escrita formal da língua portuguesa. Aspectos básicos de correção. Convenções da escrita, acentuação, ortografia. Aspectos gramaticais, concordância, regência, pontuação, crase. Pontuação é a grande vilã. Muita gente erra o uso da vírgula, tá? Escolha de registro. O registro já está dito, ele é formal, não é oral. Eu falo me dê, mas eu não posso escrever o me dê. Porque não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Você sabe disso, tá? E a escolha vocabular. Então, você vai para vocabulário. Veja que a base é o piso da língua e da estrutura de língua. Por isso é a competência 1, porque ela vai dar base para todas as outras, certo? Botei um exemplo ali para você olhar o seguinte. Além dessas histórias, fique atento ao seguinte, atento e atenta. Margens têm de ser trabalhadas adequadamente, ou seja, toca a margem de um lado, toca a margem do outro, adentra o parágrafo. Marca com seu dedinho, ó. Tá? Ou aquele levou uma caneta de esferográfica, não é assim? Feita em material transparente, aquela pontinha do bocal da caneta também serve para marcar. Eu preciso saber que você marcou um espaço e eu preciso, no olho, eu corretor, no olho eu tenho de saber que você adentrou os parágrafos. Então tem de dar um espaço inicial de um parágrafo para o outro, não pode pular uma linha. A pergunta normalmente é assim, eu boto o título, se você quiser. Mas não lhe aconselho, porque você vai perder a linha do título e você vai agora perder uma linha lá embaixo. Trabalho com quantas linhas, professora? De 28 a 30. O tema é escolhido sabendo que as pessoas vão trabalhar de 28 a 30. Primeira competência. Segunda competência. Qual é a nossa segunda competência? Compreensão da proposta de redação, aplicando conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente. Por isso, eu lhe disse que é preciso ter repertório de forma plena e consistente, bem como do texto dissertativo argumentativo, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa. Então, por que em prosa? Porque você vai escrever aqui, volte para cá. Você vai escrever aqui, ó, prosa, parágrafos que adentra, bate a margem, adentra, bate, volta, toca margem, margem, margem o tempo inteiro. Isso é prosa. O outro detalhe que ele nos disse foi que ele quer um texto dissertativo argumentativo. Por que dissertativo? Porque eu discuto uma ideia. Eu discuto uma ideia. E por que argumentativo? Porque eu opino sobre essa ideia. E a opinião é minha, mas eu não posso veicular a minha opinião em primeira pessoa do singular. Eu acho tal coisa, eu não acho nada. Eu percebo um país em crise, eu não percebo nada. Eu saio dessa primeira pessoa e digo a mesma coisa, olha como é mais elegante. Eu percebo um país em crise, olha como fica mais elegante. Percebe-se um país em crise. Nesse momento você dá ao texto o quê? Impessoalidade. Ele ganha corpo, ele sai de um nível mais rasteiro para um nível mais elevado. Não se esqueça de que a gente precisa ganhar a nota máxima no item, tá? Então, este
melhor dizendo, segunda competência, ela caminha lado a lado com a nossa terceira competência, que é o repertório. Olha o que eu lhe disse, só podemos escrever sobre o que conhecemos. Então, nós precisamos conhecer. Na minha primeira fala com o Léo, o que foi que eu disse? Nós precisamos ter conhecimentos. Vamos falar de conhecimentos gerais, não é? Saber coisas sobre a sociedade brasileira, saber coisas sobre a cultura, sobre a política, sobre a economia. Não precisam ser coisas aprofundadas, mas eu tenho de ter noção, porque se eu não tenho noção, eu não escrevo. E olha o que a competência diz: habilidade para selecionar, organizar e interpretar dados, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Você defende o seu ponto de vista. Você acredita em algo e diz para mim, corretor, neste momento, que sua crença é aquela e você bate a sua crença de uma forma adequada. Essa é a competência 3. Então, nós vamos falar, olha o que ele diz, selecionar. Primeira coisa que ele olha, você escolheu os pontos mais interessantes dentro do tema? Escolhi. Organizou adequadamente, lembra do que eu lhe disse? Ordem. Eu falei primeiro o argumento 1 era fome, o argumento 2 era violência. Eu vou agora inverter a ordem. Primeiro eu falo da violência, depois eu falo da fome. Nunca, nunca. Isso é desorganização. Se você citou primeiro a fome e depois a violência, a partir de agora, sempre primeiro a fome e depois a violência. Mesmo que uma gere a outra, mas a sua citação foi de fome, violência. Intervalo de aula e se liga aqui nesse recado. Conhecer outras culturas e aprender novos idiomas são sonhos que muita gente tem. Se você é uma dessas pessoas, se liga nessa oportunidade. Todos os alunos da Uninassal têm a possibilidade de fazer intercâmbio em outros países. Incrível, não é? Além de fazer cursos no exterior, há a possibilidade também de aprender outro idioma. Ficou interessado? Acesse agora uninassal.edu.br e conheça todos os cursos. Bora voltar para a aula? Se liga só! Tá? Em seguida, interpretar dados, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Aí cabem as citações. E aí fica uma dica, que é: aprenda citações sobre os mais diversos teóricos, pensadores, que possam ajudar neste momento. E uma dica boa é: pense uma citação sobre educação. Educação é muito boa para levar como solução de uma opção de coisas da nossa existência. Então procure pensadores sobre as mais diversas áreas do conhecimento, citações, e grave essas citações. Eu tenho de botar exatamente como ele citou? Não. Mas aí você vai pensar o seguinte: isso é competência 1, que está casada com a competência da agora. Ó. Eu vou citar um autor e eu sei exatamente o que ele disse. Abro as aspas, segundo fulano de tal, vírgula, abro aspas, boto a citação, fecho aspas, e agora eu linko a citação ao que eu estou dizendo. Não pode largar a citação solta. Eu não sei exatamente, eu sei que ele disse isso, mas eu não sei exatamente o que ele disse. Segundo fulano de tal, vírgula, e agora você diz com as suas palavras o que aquele autor disse, tá? Então não se esquece, competência 1, competência 2, competência 3. A competência 4 vai discutir conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Veja que é um desdobramento da 1. Por que um desdobramento da 1? A 1 falava de emprego das normas de utilização da língua portuguesa formal e escrita. Não é assim? A linguagem que a gente chama de língua de prestígio lá da sua prova de linguagens. Pois bem, o que vai acontecer? O Enem, o que fez? Ele tirou a parte de coesivos e desmembrou da competência 1. Então, às vezes, a gente acha que errou a competência 1, quando, na verdade, a gente errou a competência 4. E o Enem fala o que dessa história desses coesivos? Mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ele quer um encadeamento do texto. O texto tem que estar encadeado. Não é para você falar, bom dia, tudo bem? Não é assim. Olá, como vai? Eu gostaria de lhe desejar um bom dia. Veja como eu encadeio a minha fala. Isso é encadeamento de ideias. Isso é encadeamento de argumentação. Então, na hora que a gente vai para o Enem, ele quer esses elementos coesivos como uma das competências. Então, observe como o coesivo é fundamental.
Você pode perder pontos se não usar adequadamente os coesivos. Então, o que a gente tem de olhar? Marcadores linguísticos que contribuem para a organização, argumentação e compreensão das ideias apresentadas. Esses são os tais elementos coesivos. Na vida prática, na vida gramatical, quem são os coesivos? As conjunções, os pronomes, tá? Os sinônimos, porque eu falei a palavra, vamos lá, eu falei uma palavra casa, no meu primeiro parágrafo, mas agora eu vou dizer casa de novo 2 vezes, eu vou repetir. Então, o que eu devo fazer? Retomar com sinônimo, não é? Retomar, negando um antônimo, se eu já não tenho um sinônimo que me vem à cabeça, negue o antônimo. Se você negar o antônimo, você chegou ao sinônimo. E você pode usar também palavras maiores. Vamos pensar matemática aqui. Na prova de redação, sim. As palavras podem pertencer a conjuntos. Existe um conjunto maior que contém as palavras e existe um conjunto menor que é o das palavras que estão contidas. Isso se chama, para lhe ajudar também na linguagem, hiperônimos e hipônimos. Hiper maior. Então, o texto falava de animal. Aí você citou mamífero. Mas você vai chegar a felino e a gato. O cara citou gato, você tem que resgatar gato, 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 gato. Mas, pô, aí agora eu falo o quê? O felino, o animal, o mamífero. Então, eu vou fazendo uma cadeia de palavras que é a construção desses elementos de coesão, ligando com lógica. O Enem exige que a gente use coesivos interparágrafos e intra e intra. Lembre-se de que eu falei que a gente vai construir 4 parágrafos. Não é assim? Você fez a introdução. Use, dentro dessa introdução, os intra. Então, por exemplo, nesse contexto, desse modo, dessa maneira, os 2 S's nos demonstrativos, isso e essa, resgatam o que a gente disse antes, tá? De uma forma genérica. Eles retomam o que eu disse antes. Então, você, nesse contexto, no contexto que eu acabei de citar na primeira linha, as coisas vão acontecer assim. Vou para o segundo parágrafo. Pô, aí eu vou pensar de que maneira? Diante dessa situação, comece cada parágrafo a partir do segundo com um coesivo que liga este parágrafo ao anterior. Vou repetir para você não se esquecer. Comece o segundo parágrafo a partir dele, sempre com um coesivo que retoma o parágrafo anterior. Então, o primeiro coesivo é diante dessa situação, aí você agora vai trabalhar uma coisa que se acrescenta ao parágrafo 2. Além disso, eu somei. Você quer uma oposição em relação ao anterior. Entretanto, com letra maiúscula, vírgula depois, tá? O mas não serve para isso. Serve o entretanto, serve o contudo, para botar com letra maiúscula e vírgula depois. Vamos abrir o 4º e último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Assim sendo, dessa forma, dessa maneira, por tudo isso, aí faz uma conclusão, faz uma frase geral que resgata a introdução para abrir a famosa proposta de intervenção. Então, na hora que eu vou usando esses coesivos, eu vou linkando os meus parágrafos. E dentro do parágrafo eu devo usar coesivo? Claro. Fica a dica. Mais ou menos 3 períodos por parágrafo. Então, primeira oração, você sabe que a oração é um enunciado que contém verbo, não é assim? O período contém orações, então eu devo fazer uma média de 3 períodos por parágrafo. Faço o primeiro período, ponto. Resgate de alguma coisa desse primeiro. Segundo, resgata outra vez. Então, tente ir resgatando. Eu tenho que botar isso o tempo inteiro? Não. Mas eu devo ir resgatando o que eu disse antes. Com sinônimos, repito, com pronomes, né? Com hipônimos menores e hiperônimos, os maiores. Então, eu falei uma palavra menor, tá? Depois eu falo uma palavra que é maior em relação àquela, ou seja, que contém aquela, tá? Essa é a nossa competência de número 4. Estamos fechando a nossa mão. Vem a competência de número 5. Cuidado, eu tenho de fazer uma proposta de intervenção. Tenho, não devo, nem posso passei outra vez. Tenho de fazer. Então, vejamos, elaboração da proposta de intervenção para o tema abordado, respeitando os direitos humanos, por favor. Desrespeito de direitos humanos, zera.
Não venha para cá atacar os direitos humanos, não pode. Isso vem de um momento em que o Enem, uma das edições do Enem, houve muita proposta de intervenção que feria direitos humanos e aí isso passou a constar das regras de correção, tá? Então, tenho de respeitar os direitos humanos. Sempre, aliás, a prova só tem de respaldar e espelhar aquilo que nós temos de fazer na nossa vida cotidiana. Não é verdade? Pois bem, esta tal proposta de intervenção, ela tem estes pontos que a gente precisa. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos e ainda tem um detalhamento. Tem de se responder a estes pontos. Tem. Se eu botar 2 propostas, ele vai considerar a mais completa para lhe dar a nota. Então, não pense assim, eu vou botar 2 propostas de intervenção e eu vou ganhar mais. Não. Ele vai pegar a mais completa e esta mais completa ele irá avaliar. Entendeu como é? Aí aquela que está incompleta, ele deixa de lado. Então, você não ganha mais fazendo 2. Você ganha muito se você trabalha bem a proposta de intervenção. Intervalo de aula para esse recadinho muito importante. Alô, terceiranista! Bateu dúvida qual curso escolher? Aqui vai uma dica que vai salvar a sua vida. Faça a pesquisa de orientação profissional da Uninasal. Lá eles vão fazer algumas perguntas e analisar as suas escolhas para revelar qual carreira é a sua cara. Mas tem que ser sincero, hein, nas respostas. É só acessar pop.uninasal.edu.br. Combinado? Bora voltar para a aula. Então, construir com os seguintes elementos. Vamos lá. Ação. O que é que vai ser feito? Que proposta você tem para melhorar a situação que foi colocada no tema? Dica. Propostas que sejam também possíveis, realizáveis. Não pode também ir para um mundo de outro planeta em que aquilo ficaria maravilhoso no planeta Marte. Não. Se o órgão governamental que você citou, se o Estado, em letra maiúscula, a nação, a União, que você citou, quiser botar aquilo em prática, é possível? Essa é a sua forma de pensar sempre que estiver construindo uma proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção, ela passa por aí. Eu construo alguma coisa que me leva a dizer para quem lê que eu sou uma pessoa que já penso o meu país, o mundo, de uma forma adequada e consciente e coerente. E consciente e coerente, tá? Então, primeiro o que eu vou fazer? O que deve ser feito? Então, primeira linha, coesivo de retomada do interparágrafo, abre o quarto parágrafo. Assim, dessa forma, frase inicial que é resgatando o tema, resgatando a introdução. Lá vem a proposta. O que fazer? Quem vai fazer? Além disso, para que vai fazer? E como isso vai ser feito? O modo e o meio. Se você quiser, você ainda acrescenta ali um meio, tá? Então, a gente grava assim, ó. Na verdade, eu falo na sala de aula para a gente gravar como mamãe. Mamãe é mamãe. Modo, agente, meio, ação e efeito. Tá? O modo e o meio ficam ali lado a lado. Como vai fazer e com que meios? Quais são os meios que você vai usar para isso? Então, não se esqueça. Proposta de intervenção é mamãe. Modo, agente, meio, ação e efeitos. E o que é aquele detalhamento, professor? Aquele detalhamento é, diga coisas a mais no que você quiser dali. O a mais as pessoas entendem como uma segunda proposta. Não. Explore um pouco mais os pontos, tá? Explore mamãe um pouco mais. Dê mais características do modo. Eu repito porque a gente precisa gravar. Então, é modo, agente, meio, ação, efeito, tá? Nessa lógica, a gente pensa a proposta de intervenção. Tenho de pensar que a proposta é viável e ela não fere os direitos humanos. Boto meu ponto final, cheguei à minha linha 30 e fechei o meu texto trabalhando as 5 competências. Então, ela começa na base de tudo. Por que a competência 1 é a estruturação da língua portuguesa? Porque a base de tudo é a nossa língua portuguesa. Então, você vem uma estruturação de língua, depois você vem uma tipologia textual, que é o dissertativo argumentativo, em seguida um conteúdo temático, não é? A abordagem do tema. Depois você vem para a competência 4, que é o emprego das palavras que dão encadeamento lógico ao meu texto. E, por fim, eu proponho.
Eu proponho que a vida será melhor se as pessoas fizerem como eu estou pensando desta maneira. Tá claro? Então vejamos. O que a gente tem aqui? Um tema que eu peguei de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ora, eu posso pensar, será que vem isso de novo, professora? Estamos em anos de discussão de leis sobre questões de dados manipulados e usados na internet. Temos aí o Dilema das Redes, que foi um documentário que ficou muito utilizado pelas pessoas e discutido pelas pessoas, principalmente nas escolas. Então a gente tem tudo isso a pensar. É exatamente dessa forma? Não vem, não é porque não vai repetir exatamente dessa forma. Tem um outro tema anterior de internet, lá atrás, mas que não era manipulação, olhe bem. Pensando tudo que eu lhe disse desde o primeiro momento. Pegue as palavras principais do tema. Quais são elas? Os substantivos. Então, manipulação, comportamento, controle de dados e internet. O comportamento é óbvio que é o do usuário, não é isso? Vá lá. Essas palavras fundamentais, escolha as que você vai usar nos seus argumentos. Escolheu? Escolhi. Troque por sinônimos. Construa a sua introdução. Na ordem que você construir a introdução, desenvolva o D1, o D2 e chegue a uma conclusão com a proposta de intervenção. Fechou? Muito bem, mas tem um detalhe, antes de Léo falar, que é, não posso copiar os textos propostos, porque vem o tema e vem os textos chamados de motivadores. Não copie, pesque as ideias, parafraseie. O que é parafrasear, professora? Escrever com outras palavras. Não use vocabulário cotidiano, senão vão cortar em oralidade. Reescrevo, arrumo com sinônimos, organizo tudo e, ao organizar tudo, passo meu texto a limpo e entrego e vou para casa tranquilo e feliz. A dica final é assim: leve uma caneta de ponta fina para fazer a redação. Fica a seguinte dica: 2 canetas construídas em material transparente, não é assim? Leve uma de ponta grossa para você pintar gabarito. E leve uma de ponta fina para você fazer redação. Sabe por quê? Passando a limpo, a gente às vezes fica nervoso. E ao ficar nervoso, a gente treme a mão. E aí a gente borra um pouquinho. Ai, meu Deus, e se eu borrar um pouquinho, o que é que faz? Se o borrão foi grande, passa um traço sobre a palavra e escreve adiante. Se foi uma letra E ou E, e que eu preciso de um A, dá para eu dar um jeitinho, dá para eu puxar um A. Com a ponta fina, você puxa melhor. Com a ponta grossa, aí você vai borrar. Então, não se esquece. Usa também a caneta antes. Não leva na hora uma caneta nova, tirando aquela história de vou levar uma caneta nova e na hora a caneta não escreve direito. Testa a caneta antes de chegar à prova. Tá certo? Pois é, Léo. É isso aí. Obrigado, professora. Tema, né, de redação do Enem sempre é um mistério, sempre um suspense. Tem alguma ideia do que pode acontecer esse ano? Léo, a gente já foi para tantas áreas em Enem, nós já saímos de cultura para internet, para mundo, como é que se diz? Mundo dos... Linguagem dos surdos, que o tema da internet é sempre uma expectativa. Fique atento às coisas que estão acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. E cuidado, pense assim, vai ser pandemia? Não, necessariamente não vai ser pandemia, mas pode ser um comportamento nosso dentro da pandemia. Entendeu? A nossa forma de lidar com o outro nessa pandemia, a nossa solidariedade com o outro nesta pandemia. Isso pode acontecer. Queimadas, que são os temas da atualidade. Queimadas, internet. Queimadas, se for para eu falar da natureza, né? Dessa natureza que em algum momento vai perder, claro que perde, com tantas queimadas. Não espere o tema que está em voga na mídia nos dias. Não se esqueça também de que a prova não é feita em novembro para acontecer em janeiro, não é? Essa prova é feita normalmente com 6 meses de antecedência. Então, o que estava acontecendo há 6 meses pode ser que venha agora na prova do Enem. Chegamos ao final dessa aula de redação. Muito obrigado, professora, pela participação. E lembrando sempre, né, que esse Circuito Enem é uma parceria da TV Aratu junto com a Uninasal. E todo esse conteúdo estará disponível no site circuitoenem.com.br. Muito obrigado pela presença de todo mundo e até já!